Salve, galera, tamo no ar, tamo juntos aqui nessa sexta-feira, sextou com gosto amargo pro torcedor do Fluminense, depois de uma derrota vexaminosa contra o San José, um time semi-amador na altitude da Bolívia, 1-0, o Fluminense se complicou ali para classificar na Sul-Americana, vai ter que vencer obrigatoriamente seus dois jogos finais contra o União Espanhola e contra o Once Caldas no Maracanã, é obrigação, mas nem a obrigação esse time tem feito, então preocupa sim. E eu vou provar para vocês, vou mostrar para vocês por que o Fluminense não vai ter direito de dar desculpa domingo contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Amigo, não tem desculpa. Não tem outro resultado aceitável que não seja a vitória em Belo Horizonte. Eu vou provar para vocês por que a partir de agora. Vem. É tapete grenar para você aqui nessa sexta-feira. Tá difícil relaxar com esse time, mas sextou, né, galera? Então, se inscreve no canal, estamos a caminho dos 70 mil inscritos. Me ajuda, custa nada, clica aí embaixo no botão da inscrição e também no like. Com o like, você apoia o meu trabalho sem gastar nada, não custa nada, é 0,800, tanto like quanto a inscrição. Tá bom, galera? Olha, Fluminense já está treinando, né? Ou continua treinando no Rio de Janeiro, principalmente, obviamente, quem não viajou. O time já voltou, já está de volta ao Brasil. O Fluminense até divulgou fotos dos jogadores embarcando, mas quem ficou está treinando. Treinou pela manhã, nessa sexta-feira, no CT Carlos Castilho. E é bom que treine mesmo. É bom, porque daqui a pouco eu vou mostrar por que o Fluminense tem muita obrigação de ganhar do Atlético Mineiro domingo lá em Belo Horizonte, mesmo o jogo sendo lá. Mas deixa eu mostrar para vocês imagens do treino dessa manhã. Vamos lá, vamos passando aqui. Primeiro os goleiros, né? Os jovens goleiros ao lado do Fábio. O Vitor Eudes, que é o primeiro reserva, foi lá, jogou na altitude. Fábio, se perguntasse para ele, tenho certeza que teria ido também, queria ir, assim como Arias, obviamente, né? Mas o Renato manteve todo mundo no Rio para justificar o fato dele ter ficado também. É o óbvio lulante, isso aí, é claro, né? Evidente. Vamos ver mais algumas imagens aí do treino. Paulo Henrique Ganso. Calor no Rio de Janeiro, sol. Galera foi pro sacrifício hoje de manhã. O Arias aí, ó. Você acha que o Arias não teria jogado lá na Bolívia? Claro que sim, né? Era só levar. Não tem, o Arias não se desgasta, amigo. Keno deve ser titular domingo. Nonato que ganhou a vaga. Bernal jogou lá como titular. Hércules jogou lá como titular. Bernal um pouco melhor. Hércules, de novo, não jogou absolutamente nada. E o Nonato hoje é titular. Não por acaso não viajou. E os outros dois estavam jogando ontem. Martinelli, Lima, eu creio que a gente vai ter um meio-campo no domingo com Martinelli, Nonato e Ganso, mas o Lima tem alguma chance aí correndo por fora. Samuel Xavier, você está vendo aí com Arias. Mais algumas imagens. As madeixas de Canóbio, que nem para jogar na altitude, com a raça uruguaia, nem para isso ele está servindo. Ficou no Rio. Gabriel Fuentes. Mais algumas imagens. Tá aí o Freitas, Canóbio. Imagens dessa manhã, tá? De agora a pouco, do Fluminense que está se preparando para esse jogo de domingo contra o Atlético Mineiro. O jogo vai ser em BH. Jogo difícil, mas será tão difícil assim, na teoria, pelo que está acontecendo com o Fluminense e principalmente com o adversário? Desculpa, não pode ser tão difícil assim, não pode. E eu vou mostrar por quê, vou provar por quê já para vocês. Nonato aí, mais uma imagem do Ganso. O que foi o Renato Augusto ontem, gente? Me diz, Renato Augusto tem condição de ser jogador de futebol profissional em 2025 ainda? A resposta é óbvia, né, gente? Mais algumas imagens aí, ó. Renato. Renato. Dedo em riste para você. É isso, mais um dedo em riste. Tá ensinando um monte, né? Tá cagando regra doidado lá no treino. Mas alguém precisa botar o Renato na linha. Alguém precisa explicar ao Renato que o Fluminense não é casa da mãe Joana. Não é onde ele faz o que quer, escolhe o jogo em que vai trabalhar, né? Não é trabalho em home office. Está ganhando muito bem para meter atestado e não viajar para a Bolívia. Mais algumas imagens aí. Enfim, gente, cenas do treino dessa manhã
do Fluminense. Sobre o Renato ainda, eu não tolero, muito além do que uma atuação ruim, de uma atuação que deixa a desejar, como deixou a desejar mais uma vez ontem com o time reserva contra o San José, onde o Fluminense reserva tinha obrigação absoluta de mostrar algo mais, de vencer o jogo, de um time fraquíssimo, mas o que eu não tolero é a falta de comprometimento, é a falta de seriedade, de foco que está demonstrando o Renato Gaúcho. Eu não vejo o Renato demonstrar que está dedicado, que está realmente pensando exclusivamente no Fluminense, com seriedade, com a dedicação que merece o clube e que merece um salário como o dele, acima de R$1,5 milhão por mês. Não acho aceitável que ele não tenha viajado para a Bolívia. Ele podia mandar um time misto, sim, poderia levar alguns jogadores alternativos, mesclar o time lá, mas dar à competição a importância necessária. O Fluminense tem na Sul-Americana sua única chance real de ser campeão esse ano. É um título internacional que o Fluminense não tem, oficial, que pode botar o clube direto na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Certamente a forma mais fácil de chegar na fase de grupos é essa. O Fluminense não vai ser um dos 4 ou 5 primeiros do Brasileiro. E mais, bota o time na Libertadores direto na fase de grupos e na Recopa, na disputa da Recopa do ano que vem. 2 títulos internacionais para serem disputados no ano que vem, além de levar a taça para casa da Sul-Americana, uma taça oficial esse ano. Não consigo entender essa falta de seriedade, de comprometimento, de profissionalismo do Renato em relação à Sul-Americana e com a anuência de alguns, né? Com a anuência indesculpável do presidente, que está achando tudo normal, era ele que tinha que tomar conta disso, fiscalizar, e a anuência de alguns torcedores, alguns passapanos que estão achando tudo normal. Eu quero ver se vão achar normal se o Fluminense tomar a piaba do Atlético domingo, que é impossível, é impensável, e eu vou provar para vocês porque daqui a pouco, tá? Deixa antes eu falar daqui para vocês do meu parceiro aqui do canal, da GoCase, que está com uma promoção muito legal, né, de bônus em dobro, você usando aqui o meu cupom GOILAN, vai pelo link que está aqui na primeira descrição desse vídeo, vai no link lá, acho que você entra no site da GoCase e vê as coisas mais legais, do tipo essa garrafinha aqui, ó, modelo novinho, tudo licenciado, tá, gente? Tudo produto oficial do Fluminense. Garrafa Urban, olha que barato, um super presente para a mamãe, pro Dia das Mães, que vem agora no domingo. Pode ser a garrafa Urban, pode ser a garrafa Fresh. Olha essa aqui, totalmente personalizável, olha aqui, ó. Muito legal, né? Ambas conservam as bebidas geladas por até 24 horas. E é real, tá, gente? Funciona, já testei. Você leva para dormir a garrafa, bota lá 10 horas da noite do lado da tua cama, 6 da manhã você vai beber água, a água está geladíssima, exatamente como você botou muitas horas antes. Então, muito legal para você levar para pelada, para o treino, para malhação, para levar para passear. Mamãe leva para onde quiser também a garrafa. Aliás, a minha mãe vai ganhar presente da GoCase. Olha aqui, ó. Olha essa bolsa aqui, galera. Com as iniciais, coisa fina, tá? Material de primeira, tudo legal pra caramba, cheio de compartimentos dentro. Bolsinha tote bag, tá lá no site da GoCase. Iniciais aqui da minha mamãe, ninguém fala para ela, ela não sabe ainda, mas é o presentão que ela vai ganhar da GoCase. Eu encomendei a minha, muito bacana, material de primeira. Fora as capinhas, né? Capinhas, ó, comprou uma, leva 2, né? 2 pelo preço de uma, pagou 2, levou 4, tem essa minha aqui. Qualquer uma que você levar, tudo de altíssima qualidade, você personaliza, vai pelo link que está na descrição, usa o meu cupom GOILAN, você vai ter esse desconto em dobro, 10% em tudo que tiver lá no site, exceto copos térmicos, tá bom? GoCase, pode confiar. Pois é, galera, e o Fluminense, o que é que ele tem até o Mundial de Clubes? Eu vou mostrar isso aqui para vocês, né, para a gente entender a situação do clube antes de pegar o Borussia Dortmund. Tem uma sequência de jogos que está chegando, né? Faltam aí menos de 40 dias para estrear no Mundial de Clubes, que é no dia 17 de junho. Hoje estamos no dia 9 de maio, né? Então daqui a menos de 40 dias tem o Fluminense estreando no Mundial. Chega a dar arrepio de pensar nisso. Tá aqui no Netflix, olha aqui, ó, a sequência de jogos. Atlético Mineiro, domingo, em Minas, 8ª rodada. Depois União Espanhola, Sul-Americana, semana que vem no Maracanã. Tem que ganhar de qualquer maneira. Já é a primeiríssima obrigação. Eu acho que tem que ganhar os 2 jogos. O Atlético é obrigação ganhar também, depois de tudo que aconteceu essa semana. E eu vou mostrar algo a mais sobre isso aí para vocês. Depois do União Espanhola, Juventude fora. Fluminense não consegue pontuar na Serra. Isso é tradição. Jogo fora. Então, 2 jogos fora pelo Brasileiro. Atlético Mineiro e Juventude. Pedreira.
né? Contra dois adversários encrencados, Juventude sempre encrespa lá. Aparecidense fora. O Fluminense só ganhou de 1-0 o jogo de ida da Copa do Brasil. Aparecidense na sequência, vai ter que garantir vaga lá na Copa do Brasil. Fluminense e Vasco, clássico, só falta perder pro Vasco, né, gente? Só tá faltando perder pro Vasco. Já pensou? Sei não, hein? Fluminense e Once Caldas, jogo decisivo, dia 29, daqui 20 dias, no Maracanã. Certamente um jogo valendo vaga na próxima fase da Sul-Americana. Depois, Inter e Fluminense fora. Depois, amigo, já é o Borussia. Depois do Internacional fora, o jogo vai ser no dia 1º de junho. O Fluminense depois teve as suas datas adiadas para poder viajar antes para o Mundial. Depois do jogo com o Inter no dia 1º de junho, já é o Borussia, depois o Ulsan da Coreia e depois o Mamelodi Sundowns, né, também jogo pelo Mundial de Clubes. Em suma, gente, uma sequência muito difícil que vem por aí agora. Renato vai dar conta? Sinceramente, o time não evoluiu. O time do Fluminense hoje joga um futebol melhor do que jogava com o Mano Menezes? Não joga. Essa é a resposta. Teve um espasmo de atitude depois que o Mano saiu, quando entrou o Renato, né? Aquela motivação natural de quando um novo treinador assume, mas jogar melhor, coletivamente, não está jogando, não. Está devendo bastante. Eu arrisco dizer que, em termos de postura, essa coisa toda aí do conceito do treinador dedicado, eu estou mais desconfortável agora com o Renato do que estava com o Mano. O Mano, você pode falar o que quiser dele, eu também tenho tudo para falar, eu também pedi a saída dele. Mas o Mano era um cara muito sério, né, muito focado, estava ali trabalhando e tirou o Fluminense ano passado do rebaixamento. Deu o que tinha que dar, bateu no teto, não era nem para ter ficado para esse ano, concordo. Mas isso que o Renato está fazendo, essa falta de seriedade, de comprometimento, eu não aceito. Pode aceitar você, eu não aceito. Então ele está devendo nisso, na postura, no comprometimento e também no jogo jogado. Se o Fluminense estivesse jogando uma barbaridade com ele, eu ia estar deixando em segundo plano essa postura dele. Claro, se tivesse ido lá ontem e tivesse ganho de 2-3-0, deu certo. Aí passa por cima do Atlético Mineiro, deu certo o que ele está fazendo. A gente ia passar um paninho para isso, né? Mas quem faz isso aí que ele está fazendo tem que se garantir. Tem que se garantir. Porque senão, amigo, a cobrança, a responsabilidade triplica. E é sobre isso. Renato tem responsabilidade triplicada de vencer o Atlético Mineiro, no mínimo de não perder e atuando bem, jogando domingo lá em Belo Horizonte. Olha o que aconteceu com o Atlético. Próximo adversário do Flu, está no Netflu. Atlético perde para o lanterna do campeonato chileno. O Fluminense fez vergonha ontem? O Atlético também fez. Tem um monte de gente fazendo vergonha. Não tenho nada com isso. Não é porque os outros estão fazendo vergonha que é justificável o Fluminense fazer. Nosso sarrafo, nosso padrão de comparação tem que ser alto. Tem que ser o Palmeiras, tá? Fica a dica. Então, aqui tem uma foto de um jogo recente entre Atlético Mineiro e Fluminense. Mas tá falando sobre o Atlético aqui, deu vexame na noite de quinta-feira ao ser derrotado pelo lanterna do campeonato chileno. Os caras perderam pro Deportes Iquique, na Sul-Americana também, 3-2, fora de casa. E o Iquique é o lanterna do campeonato chileno, último colocado. E foram com a base do time titular, tá? Ao contrário do Renato, o Cuca tá levando a sério a Sul-Americana. Perdeu, mas levou a sério. Levou os atletas, ele foi, poupou alguns, como o Hulk, que não viajou, ficou fazendo um trabalho de reequilíbrio no CT, mas Rony, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Júnior Alonso, titulares da equipe, estiveram em campo. O Deportes Iquique é o 16º e último colocado do campeonato local, com apenas 5 pontos em 9 jogos. Nas 2 últimas rodadas, o Atlético vai receber o Caracas e o Cienciano em casa e deve confirmar a classificação à fase de mata-mata, apesar da derrota dessa quinta. É situação parecida com a do Fluminense. Eles ganhando os 2 jogos em casa, eles vão se classificar. Mas olha a situação em que vem o Atlético Mineiro, né, que não está bem esse ano e que coroou a fase atual com essa derrota para o lanterna do campeonato chileno. Simplesmente o último colocado do campeonato chileno bateu o Atlético Mineiro ontem à noite. Bom, mas o Fluminense também deu vexame. Sim, gente, só que o Fluminense poupou o time todo. Então o Fluminense vai jogar esse jogo com o Atlético Mineiro contra um time desgastado. Lembra do Botafogo? Estava desgastadíssimo e atropelou o Fluminense. O Atlético também está desgastado. Ele levou vários titulares para lá. Vários atuaram. Então eles estão cansados. O Renato, ao contrário do Cuca, o time do Fluminense principal, ao contrário do time principal do Atlético Mineiro, está descansado. Ficou aqui, ficou na maior aqui, sabe? Curtindo aquela gelada, treinou um pouquinho, foi para a praia, foi fazer o que quiser, ficou com a família, não teve que se desgastar ontem. E vai pegar essa baba, esse Atlético Mineiro que perde
para o último colocado do campeonato chileno. Eu pergunto para vocês, depois de treinar a semana inteira e nessa situação, nesse contexto contra o Atlético, o Fluminense tem direito de perder domingo? De ser amassado? De ser atropelado pelo Galo? Será um resultado normal? Já estou respondendo. Não será. Não será. O Fluminense tem muita obrigação de mostrar desempenho e de conquistar resultado em Belo Horizonte. Dá teu jeito aí, Renato. Se vira. O que vocês acham? Bota aqui embaixo. Comenta, larga o like e a gente se vê. Valeu.